Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da UniBTC e hoje o tema é CBDC, ou Moeda Digital dos Bancos Centrais. Hoje eu vou trazer aqui um conceito, vou falar um pouco sobre isso, trazer os benefícios e também os riscos atrelados a você digitalizar o dinheiro. É Bitcoin, é cripto e é universidade. Roda a vinheta. Galera, antes de começar no conteúdo, se você não é inscrito no canal, já se inscreva, curta, ative o sininho para você receber todas as notificações, todos os conteúdos aqui da UniBTC. Hoje o tema do vídeo é CBDC, Moeda Digital dos Bancos Centrais. Eu vou trazer aqui o movimento que está acontecendo no mundo e vou trazer também o que está acontecendo no Brasil. A gente pode considerar que esse movimento que tomou conta do mundo aí, principalmente dos bancos centrais, que praticamente hoje 90% de todo o banco central está fazendo estudos para criar e para lançar sua moeda digital, começou depois de uma tentativa falha, vamos dizer assim, dos governos controlarem as moedas digitais, as criptomoedas de verdade e principalmente o Bitcoin. É nítido que os governos eles não sabem o que fazer com o Bitcoin e como proibir e como repelir o Bitcoin. E isso fica muito claro quando a gente vê as ações dos países e principalmente do país principal que é contra o Bitcoin, que hoje é a China. A China já tentou por diversas vezes banir o Bitcoin. E o que acontece? O Bitcoin continua no mesmo lugar, talvez ele mude de espaço físico, mas ele continua sendo feita a mineração, ele continua firme e forte. E falando dessas moedas digitais, a China está muito mais avançada. Para você ter uma ideia, esse ano ela já lançou o Yuan Digital, que é a moeda da China de forma digitalizada. E aí, falando de moeda digital, a gente pode olhar por dois lados. Tem sempre o lado do benefício, os governos vão vender isso, que é uma forma de democratizar, porque essa moeda digital ela funciona muito parecida com uma criptomoeda, mas não tem absolutamente nada a ver com o Bitcoin, com as criptomoedas. Criptomoeda é uma coisa, moeda digital de Banco Central é outra. Essa moeda digital ela é praticamente a digitalização do nosso dinheiro hoje, com todos os problemas que ele tem. Mas aí falando um pouquinho, tentando ver um lado de benefício, é facilitar o acesso das pessoas, combater tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e etc. Mas, se você olhar para o outro lado, qual que é o principal foco, principalmente se você for pensar no país que é pioneiro nesse tipo de digitalização de dinheiro? A China. A China é o quê? Um país extremamente fechado e controlador. Qual que vai ser a função dessa moeda digital pensando em controle das pessoas? Com certeza, com essa modalidade, ela vai conseguir controlar absolutamente tudo. Tudo que você faz com o seu dinheiro, se você tem o dinheiro 100% digital, eles vão saber tudo o que acontece em cada palmo do país, em cada lugar do país. E isso é muito sério. As pessoas lá na China hoje já têm pouca liberdade. Quando eles avançarem na implantação do Yuan Digital, aí que não vão ter liberdade nenhuma. Porque se você comprar um chiclete na esquina, o governo vai saber exatamente que horas você comprou, quanto você gastou, quem recebeu, vai saber absolutamente tudo. Tem um ponto curioso aí também, por exemplo, com o advento de uma moeda digital, já tem nos planos da China aí, pelo que eu ouvi comentar de algumas pessoas influentes relacionadas à economia, que além de digitalizar, eles querem colocar algumas coisas, por exemplo, data de utilização. Então imagina, você recebe seu salário e aí de repente você tem 60 dias para gastar esse salário. É surreal pensar uma situação dessa, mas se o dinheiro está todo digitalizado, isso pode acontecer. Agora falando aqui um pouco do nosso cenário, falando um pouco de Brasil. O Brasil também já está fazendo estudos para digitalizar o real, para implantar a sua moeda, aí, o seu real digital, e você já fez parte disso. Se você já usa o Pix para fazer qualquer coisa, você já está fazendo parte do experimento do governo para implantar o real digital. O que é o Pix? Se você for pensar, você tem um endereço de carteira e você precisa mandar para outro endereço. E é exatamente isso, é dessa forma como funcionam as criptomoedas. Só que com o Pix, quem controla o Pix é o governo. O governo sabe exatamente tudo que está sendo transacionado ali no Pix. Qualquer movimentação que você fizer, o governo sabe. E esse é o cavalo de Troia do governo brasileiro. O Pix nada mais é do que o primeiro passo para o real digital. E posso te falar,
esse primeiro passo foi extremamente bem sucedido, porque o Pix foi super bem aceito, as pessoas adoraram, mas pode esperar, esse é o primeiro passo para a digitalização do real. E aí, falando em benefícios, eu não vou repetir, é aqueles mesmos: prevenir lavagem de dinheiro, combate ao tráfico de drogas, acesso para as pessoas, mas a gente tem essa questão da liberdade. Você se recorda recentemente o que aconteceu antes das manifestações de 7 de setembro? O ministro Alexandre de Moraes, com uma canetada, ele bloqueou recursos que estavam sendo depositados para a manifestação. Por quê? Teoricamente eram para atos antidemocráticos. Exatamente, eles bloquearam uma conta Pix, eles bloquearam o dinheiro. Esse é o grande risco. Se a gente tem um dinheiro todo digital, controlado pelo governo, além de saber absolutamente tudo o que acontece, ele vai poder fazer exatamente o que ele quiser com esse dinheiro, inclusive algumas atitudes arbitrárias, bloquear, cancelar e etc. E aí, para fechar um pouco esse assunto, é um tema super sério. Eu acho que as pessoas deviam dar mais importância para essas moedas digitais, para o Pix e para essa tentativa de digitalização desse dinheiro, que já é uma porcaria e vai ser uma porcaria digital, e que o governo vai ter muito mais controle sobre ele. Hoje a gente vive num regime democrático, mas se você for pensar que futuramente a gente pode ter um real digital em que o governo tenha todo o controle e eventualmente a gente mude esse regime democrático de hoje, é um risco muito sério, muito importante, e que as pessoas têm que estar cientes disso. Por isso, nada mais recomendado que você tenha os seus bitcoins, você tenha o seu dinheiro, a sua criptomoeda, que futuramente pode salvar e pode garantir a sua liberdade. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, um tema um pouquinho mais denso, um pouquinho mais difícil, mas super importante. Se você ficou com alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, pode deixar aqui, eu faço questão de responder todo mundo. E para finalizar, o que eu sempre falo, e ainda mais depois desse vídeo, só o conhecimento liberta o homem. Um abraço do Pereira. Para você, tá, que tem dificuldade de fazer essa gestão de risco, tem dificuldade de seguir um método, né? É confuso às vezes para você, gráfico, um monte de coisa técnica. Vem para cá, tá? Vem para cá. O nosso método é simples e ele é replicável por qualquer pessoa. E com certeza hoje, quando se fala de lucro de forma consistente, sem ficar com dor de barriga, dor de cabeça, suando frio, passando mal, nós temos o melhor método, porque ele é simples e ele é lucrativo. É só seguir o método, tá? Quer saber mais? Acessa aqui, ó. Olha o meu mouse aqui, ó. Acessa aqui o WhatsApp, fala com a nossa equipe. Se você quiser pagar em cripto, a gente aceita pagar em cripto. Se você está em outro país, também dá para comprar. Só vir aqui, mudar a bandeira do seu país e comprar.